Hoje eu vou contar o caso de uma das maiores injustiças já cometida nos Estados Unidos. Olá pessoal, eu sou Giovanni e esse é o canal Caixa de Pandora. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria pedir para vocês deixarem um like aqui, se inscreverem no meu canal para apoiar esse meu novo projeto. Aqui a gente posta vídeos toda terça e quinta com muito conteúdo legal. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Em 1944, George Junius Stanley Jr. vivia em Alcolo, no condado de Clarendon, na Califórnia do Sul, nos Estados Unidos. Ele tinha apenas 14 anos na época dos fatos e morava com seus pais e mais 4 irmãos. O pai trabalhava numa serraria e a família vivia numa casa fornecida pelo patrão dele. Alcolo era uma cidade pequena, onde na área residencial a comunidade negra vivia separada dos brancos. Lembrando que a gente está falando de 1944 e ali ainda imperava a separação racial nos Estados Unidos. Em 23 de março de 1944, duas meninas chamadas Beth, de 11 anos, e Maria Emma, de 8 anos, andavam de bicicleta à procura de flores. Elas então passaram em frente à casa onde George morava e lá na frente estava ele e sua irmã, chamada Catherine, e elas perguntaram se eles sabiam onde encontrar algumas flores específicas que elas estavam procurando. Naquela mesma tarde, as meninas não retornaram para casa e logo um grupo de busca foi organizado com centenas de voluntários para procurar por elas. Os corpos das meninas foram encontrados na manhã seguinte em uma vala com muita água e lama. Ambas tinham sofrido ferimentos graves na cabeça. A casa mais próxima do local onde foram encontrados os corpos era da família Stanley, onde estavam George e seu irmão mais velho, chamado Johnny, no momento em que a polícia foi interrogá-los. E essa foi a única evidência apresentada para levar os dois para a delegacia, suspeitos do assassinato das duas meninas. Johnny logo foi solto, porém o George foi preso algumas horas depois e interrogado por vários oficiais. Ele foi interrogado em uma sala trancada, sem testemunhas, além dos policiais e sem um advogado. Após uma hora de muita pressão, foi anunciado que George havia confessado o crime. De acordo com a suposta confissão, o menino tentou abusar sexualmente de Beth enquanto ela estava pegando as flores, mas a amiga dela, a Mary, a protegeu e atrapalhou seu plano. Ele então teria perdido a paciência e matou as duas com uma barra de ferro e atirou os corpos em um buraco lamacento. No dia seguinte, George foi acusado de assassinato em primeiro grau e por causa disso o pai dele foi demitido de seu emprego na serraria local. E sua família teve que se mudar com medo de ameaças. O julgamento ocorreu em 24 de abril no Tribunal do Condado de Clarendon. Após a seleção do júri, o julgamento começou a 12h30 e terminou às 5h30. Em apenas 10 minutos, o júri decidiu que George era culpado e a sentença seria a morte na cadeira elétrica. É falado que o advogado de George foi concedido pelo Estado e ele não fez nada para defender o George. Ele não contra-argumentou a sentença, não convocou testemunhas e muito menos recorreu à sentença. Na Carolina do Sul, todas as pessoas com idade superior a 14 anos eram e ainda são tratadas como adultos de acordo com a lei. Então a decisão foi tomada porque supostamente George teria confessado o crime, porém ele nunca assinou nenhuma confissão. Então, o que a gente tem aí até agora é um menino de 14 anos, completamente desamparado pela justiça, sem um advogado com capacidade para defender ele, filho de uma família pobre e sem condições, que temia represália por parte da sociedade. E sendo assim, ele foi julgado pela sua cor. Como eu falei, isso era muito comum naquela época por causa da segregação racial. Então ele foi vítima de racismo e não tinha nenhuma prova contundente contra ele. Mesmo assim, ele foi condenado à pena de morte na cadeira elétrica aos 14 anos de idade. Após a sentença ser anunciada, vocês podem imaginar o desespero dos pais dele. Então a família, as igrejas locais e uma instituição que era a favor dos direitos civis para os negros nos Estados Unidos enviaram uma carta para o governador do estado, chamado Olin D. Johnson. Eles imploravam para que ele fizesse algo pelo George para tentar interromper aquela sentença. Porém, a resposta do governador foi que George era um assassino confesso e que deveria pagar pelo seu crime.
Em 16 de junho de 1944, George Stanley foi executado na Carolina do Sul. Às 7h30 da noite, ele caminhou até a cadeira elétrica com uma Bíblia debaixo do braço. E como eu falei, ele era um menino de 14 anos, ele pesava apenas 40 quilos e media 1,5 m. Então ele teve que sentar em cima de um catálogo telefônico para ficar em uma altura que não escorregasse da cadeira elétrica. O equipamento que era colocado na cabeça era tão grande, porque era para a medida de um adulto, que quando George foi atingido pela primeira onda de eletricidade de 2.400 volts, a máscara que cobria seu rosto escorregou da sua cabeça e é falado que foi possível ver as queimaduras de 3º grau em seu rosto e também em sua cabeça. É falado que foram necessárias 3 descargas elétricas até ele ser declarado oficialmente morto 4 minutos após o início do procedimento. Mais tarde foi constatado que a barra de ferro usada no crime pesava quase 10 quilos. Então o menino de apenas 40 quilos provavelmente não teria força para erguer esse peso e ainda conseguir golpear e matar as 2 meninas ao mesmo tempo. Além disso, os policiais presentes na suposta confissão de George apresentaram informações conflitantes e admitiram que não encontraram qualquer evidência física que corroborasse as histórias. Também descobriram que George tinha um álibi, porque no dia do crime foi confirmado por seus irmãos que ele não saiu de casa. Todo o processo e a investigação do caso geraram muitas controvérsias. E mesmo após anos da execução de George, o irmão e a irmã dele, na casa dos 70 e dos 80 anos, travaram durante anos uma luta judicial para limpar o nome de George, mesmo após a sua morte. Em 17 de dezembro de 2014, 70 anos depois de sua execução, a justiça anulou a condenação de George Stanley. Uma juíza tomou essa decisão após o pedido dos familiares de George, porque, segundo as palavras da juíza, abre aspas, o Tribunal da Carolina do Sul falhou em garantir um julgamento justo em 1944, fecha aspas. A juíza, apesar de não ter desconsiderado a hipótese de George ter realmente cometido o crime, ela concluiu que, pela análise dos fatos, era provável que a confissão tenha sido conseguida através de meios coercitivos e finalmente foi determinada a anulação da sentença. Infelizmente, tarde demais para que a vida de George fosse poupada de uma grande injustiça. E aqui nesse caso a gente fala de 1944, parece que faz muito tempo atrás, porém hoje, em 2022, George teria 78 anos de idade se não tivesse sido vítima dessa história macabra. Então a gente conclui aí que 2 injustiças foram feitas por causa do racismo da época e da irracionalidade das pessoas. A primeira injustiça foi com as meninas que foram mortas e com suas famílias, porque o real assassino nunca foi encontrado e muito menos investigado. E em segundo lugar com George, uma criança de 14 anos que tinha a vida toda pela frente, um inocente que foi condenado por causa da sua cor e condição financeira. Ele foi a pessoa mais jovem sentenciada à morte no século XX nos Estados Unidos. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de deixar um like aí pra mim. Comenta aqui embaixo o que você achou desse caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.